No ano passado, o setor público brasileiro teve o segundo maior déficit da história. Ele só foi menor do que do ano de 2020, o ano onde estourou a pandemia, e aí o déficit foi um negócio descomunal, foi mais de 3,5 vezes maior do que o déficit desse ano. A gente está falando de 230 bilhões de reais de déficit, só que a gente precisa olhar com um pouco de cuidado para isso aqui, porque uma grande parte disso, mais de 90 bilhões de reais, são não recorrentes. Foi o reconhecimento de pagamento de precatórios. O que são precatórios? São dívidas do governo que foram julgadas e que o governo vai ter que pagar, mas que o governo enrolava para pagar. Então, eles são referentes a gastos que, no fundo, são de anos anteriores, mas que o governo foi levando com a barriga e que ele finalmente pagou. Por que isso é importante? Porque isso não vai se repetir. E isso é que cria condição, porque se a gente falar, vai sair de um déficit de 230 bi para a meta desse ano, que é um déficit zero, e a resposta seria, a chance provavelmente é perto de zero também. Mas, na verdade, o que é comparável é um déficit de 138 bilhões. Esse é o primeiro ponto. Ainda assim, será que o Brasil vai ter esse déficit zero esse ano? E a resposta é provavelmente não. Agora, por outro lado, certamente o Brasil vai ter esse ano um déficit menor do que o que ele teve no ano passado. Por que isso tudo é relevante? Porque quando o déficit é grande, e principalmente se ele for crescente, ele vai levando a dívida pública a crescer, 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 ela se torna impagável, o país quebra, vive uma crise econômica e financeira gigante, nível de desemprego dobra, triplica e cria-se um caos econômico no país. A chance disso acontecer no Brasil esse ano beira zero. Podemos vir a caminhar para isso no futuro? Quem sabe? Agora, a curto prazo não vai acontecer. Por outro lado, isso quer dizer que então as contas públicas brasileiras estão às mil maravilhas? E a resposta é não. Porque o que faz com que as nossas contas não explodam é que a arrecadação de impostos, que já é muito grande, vem crescendo cada vez mais. O grande problema brasileiro, no fundo, as pessoas estão muito focadas na história do déficit e da dívida, quando no curto prazo e a médio e longo, o nosso grande problema não é esse. O nosso grande problema é que os gastos públicos são gigantescos e para pagar a conta os impostos são também. E quando não fecha a conta, ainda dá mais aumento de dívida. Então, o resumo da ópera, por que isso é um grande problema? Porque mais imposto significa produtos mais caros para todos nós, quando o imposto é sobre o consumo. Significa menos dinheiro no nosso bolso quando o imposto é sobre renda. E tudo isso, na prática, significa que o brasileiro fica mais pobre porque o governo é gastão. E é isso que a gente precisa cobrar, é isso que a gente precisa resolver. Esse não é um problema novo, esse problema sempre existiu, mas ele está se tornando cada vez pior porque o novo governo vem aumentando os gastos, coisa que já se esperava, mas isso tem que ter fim. Caso contrário, a gente acaba numa situação onde todo o dinheiro nosso vai para o governo e não sobra nada no nosso bolso.